Olá, saudações a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo muito pelo motivo do filme O Rei Leão live action. Ele vai estar sendo lançado aí, eu acho que nos próximos meses. E saiu o trailer, né? E como tudo que é novidade nesses meios pop cultural, acaba virando um motivo de falatório, acaba virando um motivo de discussão aí na internet. E aí a gente acaba olhando pessoas fazendo as devidas interpretações sobre o filme, acho muitas vezes erradas. E muitas coisas assim, às vezes esdrúxulas, né? O Rei Leão, ele teve uma participação muito importante na minha vida, porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Acho que em meio de 94, no Cine Passeio. E também, após isso, eu ganhei uma fita de vídeo do Rei Leão enquanto eu era criança, e era um filme que rotineiramente eu estava assistindo e de forma repetida, né? Muitas noites assistindo o mesmo desenho. E esses símbolos que são expressados no desenho, eles acabam que foram sendo absorvidos por mim, pelo meu irmão, né? E por boa parte dessas crianças, dessa geração que ficou vinculada a essa obra da Disney. O filme é um filme de excelente qualidade e tem uma capacidade de trazer à tona muitos símbolos e também de inspirar muitos corações. Eu decidi o título dessa breve apresentação sobre o filme, Rei Leão, Simbologia, Imaginação Moral e a Monarquia. E fiz questão de destacar a monarquia no Rei Leão, justamente porque ela está vinculada a toda a imaginação moral, a toda a tradição, ao conjunto de símbolos que está inserido na história. A monarquia ela é basicamente o centro da história. E por isso mesmo o nome do filme deve ser O Rei Leão, por conta disso. Então, assim, algo que é necessário se frisar, Francisco, tem humanas, mas está mais pro fundo, assim, do cantinho, entendeu? Tem aqui nessa prateleira aqui do meio também, tem humanas. Algumas coisas, né? Mas não tem como, não ser maioria medicina. Enfim, algo que é importante a se frisar é a parte musical, que é de muita qualidade. A maioria das músicas, eu acredito que todas as músicas foram produzidas pelo Elton John. E até a tradução, a dublagem, a interpretação dos músicos brasileiros que fizeram a dublagem é de muita qualidade, é muito interessante. Esse desenho, né, ele foi ambientado numa savana africana e ele é composto de personagens animais, né? E esses personagens animais, eles são muito complicados de serem personificados, né? São animais, então não se pode humanizar todos os personagens. E a gente vai ter de personagens de naturezas distintas. Nós vamos ter animais que vão estar vinculados a uma situação de completa forma mecânica de se agir. Então aqueles coadjuvantes, as zebras, os antílopes, eles não vão ter uma consciência, eles não vão estar fazendo decisões ao longo do desenho. Vamos ter animais que vão estar numa situação moral superior, como por exemplo o Mufasa, que é o personagem que ele é perfeito, ele não comete erros ao longo da história. Nós vamos ter também classes de personagens e de animais que eles vão estar presos a uma natureza baixa e eles vão estar sempre agindo de forma pouco virtuosa, como por exemplo as hienas, que são instintivas, tudo mais, pouco inteligentes. Então, não se pode personificar cada personagem, todos os personagens. Alguns vão ser mais personificáveis do que outros, como por exemplo o próprio Simba. Eu acredito que o Simba, o protagonista, ele é o personagem que a gente consegue ter a maior capacidade de identificar elementos humanos. Ele erra, né, ele se arrepende, ele vive conflitos humanos. Então esse sim é o único personagem personificável.
Eu já vi alguns comentários aí sobre essas questões que são ridículos, né? Essa tentativa de personificar o personagem que não é um ser humano. Mas toda essa história ela é ambientada numa situação, vamos dizer assim, como se fosse uma sociedade animal, uma comunidade, um certo ecossistema ordenável em que a figura do rei, aquela postura do Simba, do Mufasa, o rei, a família que vai governar aquilo ali, ela é um elemento essencial para a própria construção de uma sociedade ordenada, né? Aquela sociedade animal, entre aspas. Então, essa ideia de sucessão, de um legado dinástico, em que a família real ela vai estar se preocupando em manter aquilo funcionando da forma mais equilibrada possível, essa ideia é o ponto central, é o ponto que orienta toda a conduta do rei Mufasa e posteriormente do futuro rei Simba, que é o príncipe. O começo do desenho ele é o batizado do Simba, os animais são convocados e esse fator transcendental ele se destaca porque esse batizado ele é basicamente um rito, né? Ele é uma tradição em que há ao mesmo tempo uma apresentação do príncipe para aquela comunidade animal e naquela pedra do rei. Então, ele nos remete, né, nos traz lembranças de algo que seja corriqueiro, que seja algo tradicional. E é justamente essa tradição dinástica que o Simba vai estar se conflitando o tempo inteiro. Algo muito interessante dessa situação é que no final do batizado do Simba há uma iluminação. Uma luz cai sobre o Rafiki quando ele está mostrando o Simba para os outros animais. O que traz esse fator transcendental da própria monarquia, esse elemento, e ele destaca essa ligação. Então, basicamente, o início do desenho é essa apresentação. E se faz necessário falar sobre alguns personagens para poder se chegar às conclusões que nós estamos buscando. Então, o Scar, ele é o vilão, ele é um antagonista, e ele é considerado como se fosse uma ovelha negra da família, no sentido que o Scar ele está sempre ressentido. Ele tem o ressentimento por não ter o poder. É o que ele deseja, é ter o poder. O Scar, inclusive, é a figura que busca o poder pelo poder, ele é o verdadeiro tirano. Ele tem certas características importantes, ele é inteligente, ele é astuto, é manipulador e absolutamente ressentido, né? Certas frases que ele fala no início do desenho são interessantes que exemplificam essas características. Uma das coisas que ele falou é que o Mufasa fala que ele deveria estar no batizado, que ele não está, que ele era o primeiro da fila. E ele responde assim, eu era o primeiro da fila até nascer a bolinha de pelo. E o Mufasa responde, ele será seu rei. Então assim, mostra já um certo ressentimento, uma indisposição pelo próprio nascimento do príncipe. Outra frase que ele fala assim, o grande rei descendo das alturas para se misturar com o povo. Então ele já traz aquela certa ironia, e ele está sempre numa postura de desafiar o rei Mufasa no caso. Ele vira as costas para o rei, ele incorpora essa postura, ele faz esses comentários desagradáveis. E essa é sempre uma característica interessante também do Scar, é que ele tem um humor, ele tem um bom humor, né? Ele é um personagem engraçado, ele até reivindica para si uma certa simpatia. E também é interessante que ele vai perder isso. Ele vai ao longo da progressão dele dentro da escuridão, dentro da maldade, ele vai perder as características boas, as características agradáveis dele. Ele vai parar de ser engraçado. O outro personagem que a gente tem que falar é o Mufasa. O Mufasa, ele é o rei, ele é o personagem perfeito. Se a gente for observar todas as condutas do Mufasa, não tem nenhuma errada, ele está sempre orientado pela virtude e ele não erra, né? Então, assim, é uma referência, até eu acredito, a figura, a símbolos bíblicos, né, do leão enquanto uma figura que representa Deus. O Mufasa é essa figura. O outro personagem interessante é o Rafiki. O Rafiki é um macaco
o babuíno, que ele é um místico, né? Ele é como se fosse um sacerdote dentro dessa sociedade. Então, ele tem aquele dever, aquele papel de ligar o mundo material ao mundo transcendente, né? A transcendência. Não se tem uma figura de Deus dentro da história do Rei Leão, mas se tem um elemento transcendente em que ele identifica isso como se fosse uma certa tradição dos reis, né? Daquele papel de se preparar o filho para a vida virtuosa e assim sucessivamente, para assim manter a ordem. O Rafik é a representação de uma figura mística que sustenta isso. Ele é o sustentáculo entre o mundo transcendental e o mundo material. E o primeiro fato interessante depois do batismo é uma apresentação que o Mufasa faz do Simba pro Simba. Ele apresenta o reino, toda aquela extensão territorial pro filho dele, que é o príncipe, que seria o futuro rei. E a primeira coisa que ele mostra é que todo aquele ambiente que o sol tocava, todo aquele reinado, toda aquela extensão territorial, ela tinha um limite, que era um momento que era um lugar de escuridão, que ele falava ali que ele não deveria ir ali, porque aquilo ali seria o limite do reino. E ele pergunta, o rei não pode fazer tudo o que quiser? Que é uma pergunta extremamente interessante. E o Mufasa responde, tem muito mais coisas além do que o rei, que ele deve fazer, além do que ele gostaria de fazer. Dentro dessa mesma cena, o Mufasa ele explica o dever do Simba de manter o equilíbrio, de respeitar todos os animais, e explica que existe uma moral, existe um racional consciente que geraria ali o equilíbrio, que é o que ele chama de ciclo da vida, né? E aí ele fala daquela história de que o corpo dele vai virar grama e depois os antigos precisam comer, né? Então, ele explica que a coisa não é anárquica, existe uma ordem. Toda essa explicação sobre a ordem existente, essa ordem que tem um vínculo transcendente com a figura que existe de forma material, tudo isso é reexplicado constantemente no desenho do Rei Leão. E por isso ele é tão interessante e ele deve ser recomendado às crianças. Um outro personagem que é interessante se frisar é o Zazu, porque o Zazu ele é um mestre de cerimônia, ele é um conselheiro, ele é um defensor dessa tradição, ele tem uma preocupação com a continuidade e ele está sempre preocupado com as responsabilidades do rei. Então, ele sempre fica lembrando que o rei ele não pode ter posturas arbitrárias, que ele está vinculado a uma situação mais transcendente a ele, que remete a várias gerações, a uma ordem, a responsabilidades que vão além das escolhas pessoais. E tem a segunda música, que Eu Quero Mais É Ser Rei, do Simba. Existe um contraste entre a imaturidade do Simba, que ele tem uma visão assim do reinado, uma visão mimada, né, que ele vai ser um momento que ele vai ter uma libertação, e que ele vai fazer o que ele quiser, e que ele vai mandar e desmandar, e que ele vai curtir geral. E a postura do Zazu, que é a postura justamente da pessoa que está preservando essa tradição, ele está preservando essa continuidade, então ele fica lembrando o Simba que ele é um rei, que ele tem que tomar posturas de rei, que ele tem responsabilidades com essa situação em que ele se encontra. Passa um tempo, o Simba vai de forma rebelde até o cemitério dos elefantes, e esse ambiente, o cemitério dos elefantes, ele deve ser descrito porque é relevante diante da história. Esse lugar é um lugar proibido, primeiramente por não existir dentro dos limites do reinado, mas também ele é proibido pelo próprio rei. E ele é um lugar de trevas, é um lugar sombrio e de jurisdição das hienas. As hienas que vão mandar lá no cemitério dos elefantes. As hienas, elas são uma classe de personagens, né, que ele é naturalmente baixo. Ele tem baixos valores, ele não consegue tomar situações de virtude. Então, elas são instintivas, as hienas não são muito inteligentes, elas são covardes, elas não vai ter nenhuma atitude de nobreza, de coragem, né, de enfrentar um mais forte, sendo mais fraco. E elas acabam servindo de massa de manobra
pro Scar. É interessante que nesse momento de encontro das hienas com o Simba, boa tarde, meu querido Lucídio, esse momento que eles se encontram, aqui há a perseguição, o Simba, ele incorpora um espírito de coragem e ele enfrenta as hienas. Seja um momento que ele desfere um golpe, né, com as garras dele nas hienas, em outro momento que ele protege a Nala. Então mostra que o Simba, por mais que ele estivesse cometendo um erro, porque ele estava desobedecendo seu pai e tudo, mas mesmo assim ele ainda mantinha alguma postura virtuosa. Depois que o Mufasa corrige a história, ele chama o Simba, né, e ele faz uma correção de pai, chama uma mijada, o Mufasa dá uma mijada no Simba enquanto pai. E é interessante a postura do Mufasa, em que ao mesmo tempo que ele é duro, ele é terno, né? Assim, exatamente a postura em que o rei e todo pai deve ser. Então ele tem um carinho com o filho para consolar e tentar sanar os problemas internos, os conflitos psicológicos que o Simba estaria vivenciando. Lembrando que o Simba é o personagem mais humanizado de todos. Dentro dessa cena é algo muito interessante, em que ele é chamado para ir para perto do Mufasa e ele olha a pegada do Mufasa e ele bota a patinha dele, né? Essa patinha, aí isso mostra o quê? Um contraste à situação. Ele era um filhote, ele é completamente imaturo, enquanto o Mufasa já era um rei formado, né? Com todas as atitudes perfeitas. Não sei se era perfeito de forma absoluta, mas mostrava até então, mostrou durante toda a história, nenhum erro, sendo um personagem extremamente virtuoso. O Mufasa faz um alerta sobre a desobediência, explica para o Simba que ele estava colocando a vida dele em risco e colocando a vida de outras pessoas em risco. E ele, enquanto rei, jamais poderia tomar esse tipo de atitude. E ao longo dessa conversa do Mufasa com o Simba, ele vai falando que o Mufasa vai fazendo vários comentários, que ele fala que ele só é valente, só sou valente quando preciso ser. E ser valente não significa se colocar em apuros. Então, é uma situação de exposição da virtude e da responsabilidade enquanto rei. E no final dessa conversa, o Simba pergunta: nós sempre seremos amigos, nós sempre estaremos juntos? E aí o Mufasa para e faz a ponderação, né? E manda ele sentar, e mostra o céu para ele, e vai explicando que os reis do passado que foram as pessoas que foram responsáveis por essa ordem. Depois que eles morreram, eles se transformaram em estrelas e eles ainda estão olhando por nós. E existe uma ligação intrínseca entre o rei que está vivendo no momento e todos os reis que passaram. Esse tipo de alegoria é repetido em várias histórias, até mesmo na história do Pantera Negra, do filme, até mesmo na história do Harry Potter. Então essa coisa das gerações passadas que continuam dialogando com a geração presente, e esse espírito de transcendência de algo que não está apenas ali na matéria, ele vai se perpetuando, né? E como eu estou defendendo a minha postura, a minha defesa nesse vídeo é justamente que isso aí é o ponto central da história do Rei Leão. Algo que é importante se frisar é uma diferença entre transcendência e materialidade, né? A transcendência é aquilo que não está exposto de forma clara, né? Na vida real, por exemplo, se você for olhar de uma forma materialista a missa, você vai estar só vendo um padre manuseando determinados instrumentos. De forma transcendente, o que está acontecendo ali é o sacrifício de Cristo. Então esse tipo de situação, essa distinção entre materialidade e transcendência, ela é constante ao longo de nossa vida. Esses símbolos eles vão estar sempre presentes em determinados tipos de atos diferentes. Certo? Passando essa parte, a gente tem que lembrar do ato seguinte, que seria a música que o Scar canta com as hienas, né? Que é a música Se Preparem. E essa música, a letra dela, ela já explica bastante coisas sobre a conduta do Scar. Ele destaca a inteligência dele, né? Explica da importância de se escutar as suas palavras preciosas, ou seja, tinha um quê propagandista. Na música, ele ensina que não existe vácuo de poder. Então,
é quando um rei morre, outro vai tomar em algum lugar. Tem hora que as hienas falam que morram os reis, e ele fala assim, besteira, eu que vou ser o rei. E na música também tem sempre um quê de acabar com as injustiças, né? Então ele tem um apelo populista, porque ele meio que quer trazer aquela classe ali das hienas, que é uma classe, como eu já expliquei naturalmente inferior. Ela é uma classe que ela não tem como ser virtuosa por uma deficiência de natureza interna. Lembrando que a gente não pode personificar esses personagens. E ele deixa bem claro na música, se preparem, que a função dele, que a ambição dele é um projeto de poder. E é um projeto de poder revolucionário. O tempo inteiro, o Sky ele vai ficar falando nova era, nós vamos trazer aqui a nova era. Essa nova era é exatamente essa revolução, essa situação revolucionária. É interessante frisar que na música tem uma frase seguinte assim: vou distribuir prêmios caros a amigos que estejam afim, mas quero deixar muito claro, não vão comer nada sem mim. Então, ele estava deixando bem claro que ele poderia perverter, corromper toda a estrutura de ordem daquela sociedade, né, entre a sociedade animal, para poder se manter no poder, né, ou chegar ao poder. E essa reflexão nos traz a uma situação de dicotomia entre a visão de poder entre o Scar e a visão de poder que tinha o Simba. O Simba tinha uma visão de poder completamente imatura e ingênua, de menino mimado, que queria curtir, que ia aproveitar aquela situação, né, de status, né, para poder ter uma diversão, algo assim. Já o Scar não, o Scar tinha uma visão madura do poder, e ele sabia exatamente o que fazer para conquistá-lo. Sabia que não havia vácuo de poder e que a estratégia dele era chegar e tomar o poder de forma revolucionária e assim instaurar a sua tirania. Era exatamente isso que ele queria, ele tinha deixado bem claro. O que se sucede é a traição do Scar, e essa traição do Scar mostra aquele momento que ele prepara aquela emboscada, o Simba fica em apuros, o Mufasa pede ajuda, ele fala vida longa ao rei antes de matar o Mufasa. E essa cena da morte do Mufasa é uma cena extremamente triste. Já tem até memes aí na internet falando sobre isso, mas assim, é algo que até para uma criança é muito difícil se encarar, por causa que tá o pai do Simba morto. Até uma situação que o Simba, quando visualiza o pai morto, ele entra debaixo da pata do pai, do cadáver do pai, né, já sabendo que estava morto, e dorme lá. E assim aparece novamente o Scar, né? E aí ele imputa a culpa ao Simba, traz o Simba para o exílio, fala que ele não tem que se manter ali, e ali o Simba foge, né? É algo que é importante lembrar, que a relação entre o Scar e o Simba é uma relação de profunda intimidade, em que o Simba confia completamente no Scar naquele momento. Aí o Simba foge, ele consegue fugir da perseguição das hienas ali, elas acham até que ele ia morrer, né, subestimam isso, e acaba esse ato aí da morte do Mufasa, que é muito triste mesmo, assim, é uma situação muito difícil de até explicar isso para os filhos. Eu não lembro como é que foi minha reação quando eu era criança. Então, o Simba foge, ele vai lá para um deserto, e aí ele encontra uma floresta tropical lá, em que ele se depara com o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba apresentam, aí que eu acho que é um ponto extremamente relevante na história, eles apresentam uma filosofia distinta à que ele vivia, né? Então ele apresenta a história do Hakuna Matata. O lema que fundamenta o Hakuna Matata é: quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. E que os seus problemas você deve esquecer. Então é toda uma filosofia, uma ideologia de fuga da realidade. Vocês têm que esquecer aquela situação que estava lhe causando sofrimento e entrar aqui nessa bolha, nessa situação de perfeita harmonia e paz interior, em que você não vai mais ficar sofrendo. É algo que eu chamo de imaginação idílica. Essa imaginação idílica é justamente isso, é algo de uma situação perfeita, ideal, em que problemas não existem, em que tudo pode ser construído, pode ser conseguido, alcançado de uma maneira ideal,
entendeu? É um lugar de fuga dos conflitos, basicamente. Tem uma frase que o Pumba fala, ele fala assim, moramos onde queremos. E a gente pensa, quem é que mora onde quer? Quem mora onde quer? Quem mora onde quer, basicamente, é quem tem muita grana, quem não tem responsabilidade nenhuma, assim, não tem nenhum... Tem um grau de liberdade absurdo. Isso não é a realidade das pessoas comuns. Nós não moramos onde queremos, nós moramos onde nós fomos colocados, onde deu pra ir, onde a necessidade nos chamou, né? E aí... ele fica imerso, né, nessa situação. É bom lembrar também que esses personagens Timão e o Pumba, eles não são de todos errados, né? Eles estão vivendo aquele momento de ideologia de fuga, algo assim meio que utópico, só que eles têm virtudes. Esses dois personagens, eles são muito amigos, eles se ajudam bastante, eles têm uma lealdade impressionante, e eles também são dotados de bom humor, né? Eles estão o tempo todo fazendo graça, e isso aí é uma característica boa, com certeza. Só que o Simba cresce nesse meio. O Francisco fez uma ponderação dizendo que eles são hippies, né? É algo meio que parecido, essa filosofia, eles meio que seguem um pouco dessa filosofia hippie. Guardando as devidas proporções. Mas eu, assim, não acho eles de todo problemático. O problema é que eles trazem o Simba para uma situação de fuga da realidade completa que ele se encontrava anteriormente. Talvez isso tenha sido benéfico inicialmente para o Simba, porque ele estava sem estrutura nenhuma, era um filhote, tinha acabado de perder o pai, entendeu? Estava completamente perdido e carregava a culpa em si pela morte do pai. Talvez essa situação de fuga completa, ela funcionou inicialmente, depois ela vai gerar problemas que a gente ainda vai relatar aqui a posteriori. Acontece uma crise na tirania da ditadura Scar, e daqui é importante eu frisar, o governo Scar não é mais monarquia, porque a referência de formas de governo do escritor da história não é uma referência puramente formal, ela é uma referência material também, e ela segue as formas de governo aristotélicas. A forma de governo aristotélica monarca, quando ele fala de monarquia, ele fala do governo de um pela virtude. A partir do momento que esse governo de um se corrompe, já não é mais monarquia, já é tirania. Ah, não, mas mas é um rei que está lá. Só que se é um rei corrupto, ele não é mais um monarca, ele é um tirano. Isso aí é conforme a concepção aristotélica. E aí chega esse ponto de crise na tirania Scar, há uma crise de recursos, se acaba a carne, se acaba os problemas. Tem uma cena em que o Zazu fala da saudade que ele tem do Mufasa, e até as hienas se referem com saudade do Mufasa. Ou seja, até aqueles seres de classe inferior naturalmente, que eram relegados a uma marginalidade, eles ainda sentiam saudade do rei virtuoso do passado, que esse rei garantia uma ordem que era suficiente até para esse povo que era esse povo errado, né? Esse bando que era de ordem inferior. E que demonstra que o Scar, a ditadura Scar, a tirania Scar, ela causa o fim do equilíbrio. Até o fim do equilíbrio material. Morre, se acabam-se os recursos. Depois se segue um momento em que está o Timão, o Pumba e o Simba, e que eles vão fazer uma contemplação das estrelas. Estão olhando, e aí o Timão fala que acha que é um monte de vagalumes presos naquele negócio azul. O Pumba tem a melhor informação material, ele fala que são bombas de gás explodindo lá no infinito. E o Timão fala que, Pumba, tudo pra você é gás. E o Simba dá a explicação transcendental. Ele explica da tradição que foi ensinada a ele, que seriam os reis do passado, que estariam olhando por nós e que eles estariam ali mantendo esse contato, esse vínculo entre o transcendente e o material que ainda existe ali, que seria o próximo rei. E, obviamente, o que acontece? Os Timão e o Pumba começam a rir do Simba. Por quê? Porque eles estão imersos naquela ideologia de imaginação idílica, materialista, que eles não vão conseguir conceber a transcendência, eles não sabem o que é isso. Então eles ficam rindo, fazendo piada, e o Simba fica meio... Aí sim, fica meio triste e tudo mais, né? Mas é mais um ponto do desenho que demonstra essa transcendência incorporada ali.
O que é interessante é que depois que o Simba ele adere a essa filosofia do Hakuna Matata, o primeiro momento em que ele lembra do passado é exatamente esse, em que ele olha para as estrelas, né? Vai ser o primeiro vínculo, o primeiro link ali que ele faz com o passado. Mas parece ainda que não é algo que tem uma importância muito grande. Ele ainda esquece um pouco depois disso. Aí a cena que se sucede é o reencontro dele com a Nala. E aí ele se encontra e tudo mais, e na hora que ela vai caindo na real que ele tá vivo, ela pergunta: "E você é o rei? Você é o rei?" Isso aí é uma pergunta essencial na história. Ela vai perguntar: "Você é o rei?" E ele tem um problema ali de identidade, né? Pô, afinal, eu sou o rei ou não sou? Aí tem aquela música Can You Feel the Love Tonight, acontece aquele ato de romance entre ele e a Nala. E até é interessante se frisar uma frase do final do filme, dessa música, perdão, em que ele fala assim: "Final feliz escrito está, que má situação, sua liberdade está quase no fim, domado está o leão." Então assim, né, a coisa do homem casado, né, a liberdade tá chegando no fim, o cara vai casar, né, domado está o leão. É algo que essas referências, essas piadas são boas aí ao longo do filme. E ela pergunta pra ele: "Por que você não voltou?" Né? Por que você não voltou? E isso aí, e ele responde: "Porque eu queria ter a liberdade de viver a minha vida." Então, nesse momento, a gente encontra uma dicotomia clara. Ele reivindicava a fuga da realidade, eu quero a liberdade para viver a minha vida, e ela reivindicava o dever. Por que você não voltou? Você é o rei, você tem o papel de voltar, você tem que cuidar do seu reino. E ele até fala assim: "Você está parecendo meu pai." E ela responde: "É bom lembrar dele." Então, nesse momento em que ele fala "é bom lembrar dele", ela traz a inquietação à zona de conforto do Simba. Ela lembra da culpa, do abandono, da culpa e do abandono que ele causou ao reino. E isso faz ele ficar meio surtado. Ele fica meio preocupado, começa a falar sozinho. Aí ele vai ter esse sentimento de culpa, ele vai ter esse sentimento de se sentir abandonado pela tradição em que foi ensinada a ele. Então ele vai ter um momento ali de uma crise existencial completa. E aí aparece o Rafiki, né? O macaco místico, sábio, daquele jeito meio maluco dele. Vai interagir com o Simba e ele vai perguntar, o Simba vai perguntar pro Rafiki: "Quem é você?" E o Rafiki vai responder: "A pergunta é: quem é você?" E essa pergunta, ao longo das obras de literatura, né, seja de literatura clássica, às vezes até de filmes, essa pergunta é sempre muito corriqueira: quem é você? Qual é a sua identidade? De onde você veio e para onde você vai? Ela é constante, ela é uma pergunta filosófica. E isso aí gera um problema existencial muito grande dentro do Simba. É um momento ali de conflito interno que, na minha opinião, é até o clímax do desenho, né, da história toda. E e até rola uma brincadeira, ele fala assim: "Você é muito confuso pro Rafa." Que ele: "Confuso? Você não sabe nem quem você é. Então você está completamente confuso." Aí, ele fala assim: "Eu sei quem você é o filho de Mufasa." E o Simba pergunta: Você conheceu meu pai?" E o Rafiki responde: "Errado, né? Eu conheço seu pai." Então ele fala no presente. E aí ele fala assim: "Ele está vivo, ele vive em você." Até a música pra mim, a melhor música, a música mais bonita de toda a trilha sonora do Rei Leão é essa, Ele Vive em Você, He Lives in You, que não tem inclusive no desenho, mas tem no musical, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o musical. Então aí ele torna esse reencontro, como o Rafiki, ele é a ligação entre o mundo material e a transcendência, ele torna possível esse encontro entre o Simba e o Mufasa. Então ele manda ele olhar na água, aquela cena lá toda que ele olha na água. Então o Mufasa, ele se revela pro Simba, e aí eles têm aquela interação em que o Mufasa fala pro Simba: "Você esqueceu de mim e de quem você é. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que encontrar o seu lugar no ciclo da vida." Então, toda essa fala do Mufasa pro Simba
traz à tona toda a problemática. O Simba havia esquecido quem ele era, porque tinha entrado naquela filosofia, aquela ideologia de fuga da realidade. E o Mufasa vai trazer à tona a necessidade dele se reencontrar enquanto rei, dele se recompor e dele identificar que ele tem deveres, que ele está ignorando os deveres que ele tem. Então o Simba vai ter todo esse processo. E uma coisa interessante é que quando acaba esse encontro, o Simba ele não está mais naquela feição aflita, ele não tem mais aquela feição desesperada, ele fica tranquilo. Depois do encontro dele com o Mufasa, ele meio que sente uma paz interior, porque ele entende quem ele é, ele se reencontra. Então, ele vai até falar pro Rafiki, ele fala assim, mudar é bom, mas não é fácil. Aí o Rafiki vai dizer, o passado pode doer, mas você pode fugir do passado ou aprender com ele. E o Simba, nesse momento, ele já está tranquilo, aí já sabe o que vai fazer e ele já vai tomar a atitude mais correta e mais rápida. Nesse momento que eu assisti o desenho, agora que eu reassisti, obviamente, eu cheguei à conclusão que a história do Rei Leão, ela não segue um modelo cronológico como Tolkien apresenta quando ele usa a Bíblia como referência para a construção de um imaginário numa história, em que ele fala da apresentação da tragédia, do sacrifício e da redenção, que isso aí é a história, basicamente o resumo da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Rei Leão ele ainda elabora um pouquinho mais isso. Ele fala da apresentação, acontece a tragédia, acontece a fuga da realidade, acontece o encarar a realidade novamente, né? O conflito com a realidade, depois que acontece essa aceitação, a luta, que é o sacrifício, e depois a redenção. Esse é o esquema cronológico da história do Rei Leão. E ele se reconhece como rei, até que ele usa uma fala e fala assim, se eu não lutar pelo meu reino, quem é que vai lutar? Então é no momento que ele já se identifica ali como o rei. Então ele vai retornar ao reino dele e vai se reencontrar com o Scar. Na hora que ele olha a primeira vez o Scar, ele está meio que humilhando a própria mãe dele, em que ele tá trazendo toda aquela comunidade, aquele ecossistema de animais, a miséria, a fome, e ele está usando um termo dizendo que eu sou o rei e posso fazer o que quero, né? Então demonstra a tirania dele. O Simba intervém e coloca a situação de renunciar ou lutar. E aí o Scar elabora toda uma situação em que ele faz um sacrifício, ele gera ele faz um julgamento, ele gera todo um julgamento, um julgamento demoníaco, que a entidade mais maléfica da história, ela julga o protagonista. Então ele faz o Simba assumir a culpa de ter matado o pai, e aí vai colocando aquela falsa concepção de justiça, dizendo que as hienas só respeitam ele e que ele não quer uma saída violenta. Então acontece essa situação. O interessante é que nesse momento o Scar não é mais engraçado. Todo o humor do Scar morreu. Ele está profundamente inserido nas trevas. Não tem mais como achar o Scar engraçado. Isso tudo o autor do desenho se preocupou em expressar. E daí a grande qualidade dessa obra. Há uma situação de quase morte do Simba, semelhante à do Mufasa, em que o Scar está lá e ele, por orgulho e vontade de confessar os próprios crimes que muitas pessoas têm, ele vai colocar que ele matou o Mufasa, né? E aí o Simba vai reagir, vai render o Scar novamente e vai falar para eles dizerem, para ele expressar isso publicamente, que ele matou o Mufasa. E aí para falar a verdade. E o Scar fala assim: verdade? Isso depende do ponto de vista de quem vê. Então o Scar, ele já tinha uma postura extremamente relativista, né? Nessa fala isso fica bem claro. E aí quando o Simba tá ganhando a porrada, o Scar trai as hienas. Ele fala que as culpas, na verdade, são das hienas, que já demonstra uma tirania maquiavélica em que ele mudaria de lado conforme fosse necessário, apenas para se manter vivo ou se manter vinculado ao poder. E dessa maneira ele consegue convencer o Simba a não matá-lo. E o Simba
convida ele ao exílio, né? E ele manda ele fugir da mesma forma que o Scar mandou o Simba fugir. E acontece ainda uma luta, o Scar trai ele, joga uma brasa no fogo no olho dele e tal, o Simba ganha a porrada e o Scar vai ser morto pelas hienas, né? As hienas, já sabendo que ele tinha traído elas dão o troco. E aí, no final de tudo isso, acontece um incêndio e depois um momento em que acontece uma chuva. Essa chuva é algo interessante porque a água é um símbolo corriqueiramente apresentado na Bíblia e que demonstra a renovação. O batismo é como se fosse o afogamento do velho homem e o nascimento do novo homem. A própria situação do dilúvio também. Então acontece esse momento de uma chuva intensa em que como se as impurezas fossem lavadas, em que aquele momento iria haver uma renovação, né? Em que iria haver uma restauração do reino, da virtude. E que a chuva ali estaria representando o fim daquela situação, daquele período de tirania. E inclusive o Rafiki já está junto naquele momento e ele mostra a pedra do reino para o Simba, faz uma reverência, né? Reconhece o rei e o Simba assume o reinado, rugindo dentro da pedra, em cima da pedra do reino. E ele não. E uma coisa interessante, o Simba em nenhum momento ele tem coroa, ele tem a representatividade, a monarquia ela é transcendente, ela é simbólica na figura dele. Entendeu? E ele só virou rei quando ele mereceu, quando ele teve a recuperação, quando ele percebeu quem ele era de verdade. E aí acontece tudo isso, há um retorno, há uma restauração da ordem vigente, e o final era um novo batismo, né, já da filha do Simba, que mostra que a tradição continuou a acontecer e que o ciclo é sem fim, né, como a música inicial. Então o desenho, a história, ela termina exatamente como ela começa, apesar de toda essa aventura, né? Então, basicamente o que se dá para concluir é que toda a história do Rei Leão, ela é uma relação entre a convivência do Simba, que é o príncipe, com a situação transcendental, que seria a tradição, que seria o dever, que seria a monarquia, todo esse conjunto de instituições, de comportamentos que geram ordem àquela comunidade e que o Simba tem um papel essencial nisso, né? Isso aí para a criança é muito importante porque mostra que ela vai crescer num ambiente em que já vai existir um legado, em que é importante ela ser uma pessoa justa e que é importante ela sempre saber de onde ela veio, para assim ela poder saber para onde ela vai. Né, e que vão ter oportunidades a fugir da realidade e que isso não vai gerar muito resultado. Então, é uma obra espetacular. Eu tive uma boa herança, de ter herança moral, né? Eu formei meu imaginário por causa que eu tive contato com isso diariamente, esses símbolos foram sendo incorporados. E a gente depois vai descobrindo, né, o que fez a gente ser uma boa pessoa, o que contribuiu para a gente ser uma boa pessoa. Por isso eu acho uma coisa extremamente recomendável às crianças. Eu acho que elas têm que ser expostas a essa história sempre. E até em momentos diferentes da vida, porque quando a gente assiste isso em momentos diferentes, a gente tem interpretações diferentes. Mas essa é toda a virtude. E aí, esses memes infantis que o pessoal fica lançando na internet, dizendo Rafiki lá rasgando o Simba no meio, dizendo monarquia é o caralho, entendeu? Mostra assim uma inferioridade na interpretação, uma pequenez, uma incapacidade de se visualizar grandes valores, né? Uma grande história que merece todo o mérito. O fato do cara lá que tá reclamando que o leão tá comendo a zebra e a zebra tá sustentando a monarquia de forma injusta, personificando personagens que não são personificáveis. Então mostra toda uma incapacidade de uma interpretação literária simples. Eu não sou formado em letras, eu não sou uma referência em interpretação literária, nem nada do tipo. Eu não sou um crítico, nada. Eu só tenho uma pequena base intelectual, entendeu? Mas eu tive um contato muito íntimo, muito próximo com esse desenho. Tenho um carinho muito grande com essa história. E eu quero que isso seja presente na vida das pessoas, porque eu acho que vai só aumentar o engrandecimento moral de todos. Então, basicamente é isso aí. Eu não sei, André, se a história de botar no silencioso, não sei se estava incomodando. Eu vou ver o vídeo agora todo e aí eu vou tirar minha conclusão.
Espero que não tenha ficado muito comprido, mas basicamente o que eu queria falar era isso. Espero que o máximo de pessoas assistam, porque essa mensagem é uma mensagem do meu coração, né? De todo o coração, para todas as pessoas, para a gente conseguir visualizar o que é importante. Tá bom? Um abraço, um beijo, até mais.